Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Então, hoje a gente vai falar do relatório mensal do fundo de shopping center, né? AJ Malls, é o AJFI11, relatório de agosto, fundo que ainda não anunciou seus proventos de setembro, tá? Então, informações aqui atualizadas exatamente para a gente poder saber como é que anda o fundo, né? Como é que estão os resultados, se estão ali crescentes, né? Estão constantes. Então, fique conosco aí para você saber informações atualizadas do AJFI11, beleza? E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, ajuda a gente aí, se inscreve no canal. É tudo de graça, tá? E você ajuda muito a gente a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. A gente já verificou que mais de 50% dos nossos espectadores que assistem os nossos vídeos aí recorrentemente ainda não são inscritos no canal. Então verifique aí se você é inscrito no canal e ative também as suas notificações e já vai deixando aí o seu like. Beleza? Eu vou deixar também esse relatório gerencial e o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto. Você pode falar com outros investidores lá, tá bom? Na descrição desse vídeo eu vou deixar essas informações. Vamos lá então, vamos falar aqui do AJF11, fundo que eu tenho em carteira, tá? É um dos dois fundos de shopping que eu tenho em carteira. Eu tenho ele desde aí aproximadamente de março, fevereiro ou março. Já tem já alguns meses, praticamente desde o início dele, que foi em dezembro ali. Eu peguei ele em fevereiro, tá? Fundo interessante, fundo que investe, como a gente vê aqui, ó, são shopping centers e o destaque é que são shoppings da região lá de Santa Catarina, tá? Regiões de Santa Catarina, lá de Florianópolis, Balneário, Camboriú, Blumenau, né? Fundos aí, shoppings, na verdade, muito bonitos lá, e interessantes e alguns são até únicos, né? Onde estão localizados. Bom, são 6 shopping centers que ele tem na carteira, a gente vai ver depois os percentuais, ele não tem participação integral, são participações parciais que ele tem dentro aí desses shoppings, tá? O fundo então ele tem o objetivo de exploração imobiliária, ele vive então aí dos aluguéis das lojas, da onde ele tem aí participação dentro dos shoppings, tá? Shopping centers. E o que a gente vê aqui algumas informações gerais, o fundo tem desde novembro, né, de 2023, né? O início do fundo, o IPO encerrou aí em dezembro, né? Então, como eu falei, entrei nele em fevereiro. Não tenho a certeza de qual é a minha participação, né, mas deve ser em torno de 2% da minha carteira de fundo imobiliário, né, sem contar Fiagro, FIINFRA e nem ações. Só de fundo imobiliário deve ser em torno de 2%, é uma das menores participações que eu tenho hoje. O outro fundo de shopping, eu tenho uma participação maior em relação à minha carteira, em torno de 4%. Quem gera esse fundo é a Capitânia, ó, Capitânia Capital, administrado pela XP Investimentos. E o código de negociação na bolsa, a JF11, tem taxas aqui de administração e gestão que somam 0,70% ao ano. Tem aqui a questão, o benchmark dele é o IFIX, então a base aí de rentabilização, né, de alvo é o IFIX. A gente vai ver aqui se tem alguma informação a respeito disso. E atualmente está com um pouco mais de 13.500 cotistas, seu patrimônio líquido é de quase 400 milhões de reais, que teve uma valorização monstruosa em fevereiro por conta da reavaliação da sua participação, né? Provavelmente quando comprou não, não tinha uma avaliação, uma avaliação correta de quem vendeu, né? Provavelmente que o fundo depois fez uma reavaliação os ativos praticamente aí valorizaram quase 100 milhões, né? Quase 100 milhões. Tipo de segmento, então, é gestão ativa, né? Classificação Ambima, shopping center, e a gente vê aqui a diferença que está hoje em relação ao valor de mercado com a cota patrimonial que está em 12,26. E ontem fechou, essa cota aqui é final de agosto, né? Mas setembro está sendo negociado abaixo dos R$ 8 e ontem, se eu não me engano, fechou próximo aos 7,60, tá? A gente vai ver se tem alguma coisa em particular, ou se realmente é o mercado, a questão do risco, a aversão ao risco, então o segmento mesmo, como é que está a questão, né? A gente vê que muitos fundos aí, depois da alta da Selic, baixou bastante de preço, né? É uma tendência, né? Normalmente os fundos de tijolo com a alta da Selic acaba tendo aí uma queda no mercado, muitos porque saem aí da renda variável, vai para a renda fixa, né? Mitigando aí o risco, e outros realmente, outros fundos aí que em relação
a alavancagem, né, vinculada aí à Selic provavelmente, acaba aumentando, né, o custo ali financeiro, as despesas financeiras e reduzindo os resultados, tá? Mas não é o caso que eu tenho visto aqui dentro da JFI, acaba sendo uma tendência do segmento dos fundos imobiliários, alguns caírem, né, acompanhando os grandes fundos, tá? O que a gente vê aqui, o fundo então teve um resultado de 2.159.000 no mês de agosto, distribuiu todo o resultado e tem distribuído todo o resultado, inclusive fala aqui que o fundo não tem resultado acumulado, está distribuindo todo o resultado gerado desde o início, tá? Então distribuiu aqui quase 7 centavos por cota, quem tem uma cota aqui vai ficar, ou vai receber mais, né? Vai ficar até na vantagem, né? Ou vai ter dificuldade de receber esse valor aqui na conta. E o fundo teve negócios aí em torno de 11,6 milhões no mercado secundário, um giro de cotas de 4,46%. E isso aqui dá em torno de meio milhão de volume negociado no mês de agosto, tá? O fundo atingiu o número de cotistas de 13.500, uma alta de mais de 100%, que como a gente vê aqui desde o IPO do fundo lá em novembro para dezembro, né? E alguns números aqui, destaques aqui, né? Resultado operacional e financeiro do portfólio, usar os resultados dos shoppings aqui em comparação YTD, né? É o yield no ano, né? 2024. E o LTM é o yield dos últimos 12 meses, tá? Contando os 12 meses. No ano tem, aí encerrou o relatório com 8 meses, então é o YTD. E o LTM é dos últimos 12 meses, tá? Então, todos estão num campo positivo e destaque para o shopping lá de Balneário Camboriú, com um resultado aí em 2024 de 10,17%, né? E nos últimos 12 meses de quase 10%. Aqui em relação às vendas, também todos os shoppings no campo positivo e o destaque vai para o Garten, com um resultado em 2024 de 10,78% e nos últimos 12 meses também quase 10% de resultados nas vendas, né? A gente vê aqui em relação ao fluxo dos veículos, né, tem esses indicadores, no caso do fluxo de veículos total, nos fundos de shopping, né? E o que a gente vê aqui é destaque para o Nações, Shopping Nações, né? Teve aí comparativo aí ao mesmo mês do ano passado, estava em 2,87, então agosto de 2023 com agosto de 2024 teve um crescimento de 2,87. Em 2024 teve um crescimento de 4,38% e nos últimos 12 meses 3,13% de alta. E o destaque negativo que ele fala aqui que vai para o Continente, né? Continente Shopping lá de Santa Catarina, né? Lá de Florianópolis, na verdade, que teve algumas quedas aqui substanciais e relevantes. Ele fala porque teve a questão da fechada de uma entrada que cortava caminho, né? E aí muitos provavelmente estão utilizando os estacionamentos próximos ali para estacionar por conta que agora percorre um caminho mais longo para entrar no estacionamento do shopping. Em relação à taxa de ocupação, né, estão praticamente inalteradas, mantiveram praticamente inalteradas em comparação com o mesmo mês, né, mesmo mês não, com o mês de julho, né, agosto com julho. Custo da ocupação aqui, destaque positivo e negativo, quem teve aqui em relação a um maior custo e um menor custo, está o Neumark, tem um maior custo atualmente de quase 10%, custo de ocupação, provavelmente aqui está com maior vacância atualmente, né? E o Norte Shopping com 6,88, com um menor custo de ocupação. Então, destaque até positivo, né? Inadimplência líquida está em próximo ali aos 2%, os descontos estão em torno de 3%. As vendas estão com desempenho positivo e destaque era para o Norte Shopping também, em torno de 14% de alta nas vendas, né? E outros indicadores aqui, né? Aluguel das mesmas lojas e tudo mais, você pode verificar aqui nesse mais para baixo. Bom, aqui em relação à performance do fundo, e a DRE, não é bem a DRE, né? Mas é a DRE pelo regime de caixa que os fundos costumam chamar. As receitas a gente vê que estão estabilizadas ali, não tem alterações relevantes. O que teve aqui de maio e junho provavelmente foi um aluguel atrasado pago em junho, por isso que junho ficou maior. E o que a gente vê aqui é uma média entre 2.400 e 2.500.000 de receita
né? E o fundo tem mantido essa constante aqui em torno de 2.500.000 reais de receita mensal. Despesa também não teve alterações relevantes aqui, o impacto teve um impacto maior em agosto, né? Aumenta ali um pouquinho em torno de 20.000 reais, mas dentro ali de um patamar médio de 300.000 reais de taxas de gestão, administração, custódia, né, e outras despesas operacionais também. O resultado então foi de 2,1 milhões, repetindo o resultado de julho, né? Coincidentemente, não sei se está certo aqui, nem conferi o resultado, mas coincidentemente foi o mesmo resultado de julho, isso é uma coincidência mesmo. Depois eu vou até conferir, o resultado por cota foi de 6,8 centavos, né? Ou 68 milésimos de reais, e a distribuição 2.154.045. O fundo distribuiu um pouquinho, né? Um pouquinho de nada aqui menor do que a distribuição, o resultado, né, no caso. E o yield, então, no mês foi de 0,68% com base no valor patrimonial, tá? Que com base no valor de mercado dá um yield aí em torno de 0,8%, né? 0,8, 0,85% de yield, já que o fundo está sendo negociado, encerrou a negociação, né, em 8,28. Então é um yield aproximadamente aqui de 0,8%, 0,85%, com base no valor de mercado de encerramento desse relatório, tá? Aqui é o balanço patrimonial, então a gente vê aqui os valores das participações que o fundo tem em cada shopping, né? Então a maior participação que o fundo tem é no Continente Shopping, 155 milhões, seguida aqui do Nações e do Neumark, tá? O Norte Shopping que teve vários pontos positivos, na verdade é o segundo aqui, né? O 76 milhões, é o Nações e o Norte Shopping aqui é de 68 milhões de reais, é a terceira maior participação que o fundo tem entre os ativos e é o que teve mais resultados positivos aí no mês de agosto. Tá? O fundo tem um passivo aqui de 23 milhões, né? Não destacados aqui o que vem a ser. E o patrimônio líquido do fundo está em 387 milhões de reais. Negociações das cotas a gente já falou, o volume médio diário dá em torno de 500 mil reais, e volume médio diário negociado no mercado secundário, que deu quase 12 milhões de reais no mês de agosto de volume total. Na presença dos pregões estava 100%, né? Aqui tem um número de negócios, né, que aumentou em relação a julho, mas que o volume negociado foi praticamente igual, porque teve uma queda no valor de mercado do fundo, né? Então, aumentou o volume de negociação, mas o volume negociado ali em reais acabou sendo praticamente o mesmo por conta da queda do preço de mercado. E o giro de cotas foi quase igual aqui, 4,4% em média. O valor de mercado, como eu falei, então teve uma queda em torno de 7 milhões de valor de mercado de julho para agosto. Aqui é o portfólio do fundo, então, né? Aqui é o mapa de Santa Catarina, cercado aqui por uma muralha, né? Bem estilo imperial, né? Aqui o que a gente vê são as localizações, né? Próximos aqui à Grande Florianópolis, né? Tem Criciúma, tem Balneário Joinville e 2 shoppings em Blumenau, 2 belos shoppings, inclusive em Blumenau, que eu conheço. Aqui então são os destaques de cada shopping e as participações que o fundo tem. Ó. Ele tem no Continente Shopping 17,8%. É uma das maiores participações, por conta disso também a maior receita, o maior valor patrimonial que o fundo tem. E tem 1% aqui no Balneário Shopping, no Nações 17,75%, né? E que é a segunda maior participação no Garten 3,35%. No Norte Shopping, que é a terceira maior participação, tem 14,02% e no Neumark Shopping 6,2%. Então todas participações aí parciais. Na ABL, então, a ABL, claro, é o maior, é o Continente Shopping, como eu falei lá em cima, né? Seguido do Nações e do Norte Shopping. São as 3 maiores participações que o fundo tem, então vai ter, consequentemente, maiores participações também nos resultados e nas vendas nesses 3 shoppings que são os destaques. Mais para baixo aqui a gente vai verificar os indicadores, né? A taxa de ocupação então
está ali acima dos 90%, na verdade acima até dos 91%, né, mantendo a média aí desde maio, né, mas o fundo ali, como a gente vê, sempre acima dos 90% de taxa de ocupação, e em média, que a gente vê nos mesmos fundos de shopping que a gente acompanha aqui no canal e outros também que a gente não acompanha, em média os shoppings estão com ocupação de 95%, então o fundo está um pouquinho aí abaixo da média de mercado, em torno de 95% de taxa média de ocupação. Aqui são as vendas totais, né, em crescimento também ali constante, as vendas por metro quadrado, todos os indicadores de julho, né, que é a competência. Aqui a gente verifica também outros indicadores, custo de ocupação que segue também em queda, consequentemente a taxa de ocupação aumenta, né, e aí o custo de ocupação acaba diminuindo também. Tráfego de veículos que está tendo uma queda aqui desde janeiro, a gente teve uma explicação aí no Continente Shopping, né? Uma queda relevante, já que é o fundo com maior participação. E dentro dos indicadores financeiros, o aluguel efetivo é o principal, né, 56%, seguido de estacionamento, então tem uma participação relevante. A receita de estacionamento é de 23% em relação à receita total do fundo. Então a queda naquele gráfico do estacionamento ocasiona uma queda aqui substancial em relação à receita do fundo, tá? É bom observar isso. E maior em mídia é a terceira maior receita com 17,02%. Resultado de caixa do fundo está estabilizado ali em torno acima dos 22 milhões aí desde abril. Então é importante observar isso, né? E dentro dos descontos ali estabilizados próximo a 3%, como a gente falou lá em cima, e inadimplência próxima a zero, como a gente vê aqui, inadimplência líquida próximo a zero. Tá? E aqui são os acontecimentos que tiveram aí dentro do shopping, beleza? É isso aí então. A atualização aqui do AJF11, como eu falei, fundo que eu tenho em carteira, fundo de shopping, fundo novo, que não completou nem um ano de mercado ainda. E tá bem descontado em relação ao valor de mercado. Não vi nada relevante aqui para poder que caísse, né, em relação ao preço de mercado. Teve um acontecimento aí anterior que já teve uma queda por conta disso, né? Mas essa queda mais abaixo dos R$ 8 agora, praticamente pode ser seguindo aí a tendência de mercado e a alta da Selic, como a gente vê, acaba aí aumentando a aversão ao risco nos fundos imobiliários e acaba que a renda fixa também fica mais atrativa, né? E muitos aí acaba migrando também, tem esse movimento também quando existe uma expectativa ou até uma alta efetiva da Selic, beleza? É isso aí então, deixe seus comentários aí se você sabe alguma coisa que eu não vi aqui no relatório, tá? Deixe seus comentários aí nos comentários desse vídeo para a gente poder também se atualizar e ajudar uns aos outros aí para se manter atualizado em relação ao fundo AJF11, beleza? Fique com Deus então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.